Muito bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu nesta segunda-feira um prazo de 48 horas para que a PGR se pronuncie a respeito do alegado descumprimento de medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes pede para que a PGR informe se há elementos suficientes para determinar a prisão preventiva do ex-presidente, após pedido apresentado pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. O pedido aponta 3 fundamentos principais: a necessidade de garantir a ordem pública e econômica, o descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas pela Corte e o risco concreto de fuga do país. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro voltou a usar redes sociais por meio de terceiros e ele voltou a criar também listas de transmissão para mobilizar apoiadores, apesar da proibição judicial. Além disso, o ex-presidente teria mantido contato com aliados investigados, como o general Walter Braga Neto, o que também configura descumprimento de medida cautelar. A defesa de Bolsonaro nega que o ex-presidente tenha desrespeitado as ordens de Moraes. Abro aspas. Mais uma vez se aproxima perigosamente de uma punição por atos de terceiros. Outros escolheram publicar mensagens, de mera saudação, em suas próprias redes sociais. Mas não há uma só mensagem do peticionário Bolsonaro assim orientando. Bem ao contrário, ele ressalta que não poderia falar para não se complicar. No mais, e para além da ausência de fatos novos ou mesmo contemporâneos, é certo que não há qualquer notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas neste último 1 ano e meio. Fecho aspas. A defesa de Bolsonaro também alega que um rascunho de pedido de asilo ao presidente argentino Javier Milei, datado de fevereiro de 2024, não pode ser considerado um indício de fuga. Quem também se pronunciou sobre a solicitação de asilo foi Valdemar Costa Neto, dono do PL, partido ao qual Bolsonaro é filiado. Valdemar afirmou a jornalistas nesta segunda-feira que mandaram a minuta do pedido de asilo para Jair Bolsonaro na Argentina. No entanto, o dono do PL não disse quem fez isso. Abro aspas. Mandaram para ele. Agora que eu entendi. Eu sei quem foi, mas não quero falar. Mandaram para ele no celular. Não foi ele, porque ele nunca quis ir para lá. E se ele for para lá, ele não precisa pedir asilo. É só atravessar um rio. Fecho aspas. Quem tem amigo assim, Duda Teixeira, não precisa de inimigo, né? O Valdemar Costa Neto, o Duda sempre me corrige aqui quando eu boto um Dá no sobrenome dele, ele não precisa se meter na defesa jurídica do Jair Bolsonaro, já advogado e recebendo uma fortuna. A gente viu lá aquele fluxograma do dinheiro do Bolsonaro, liberado também pelas autoridades, mostrando que já foram pagos 6 milhões e 600 mil reais, se eu não me engano, ao escritório dos advogados do Bolsonaro. O Valdemar vai falar, ainda diz algo assim, não, eu sei quem foi, mas não quero falar. Quer dizer, que só gera mais curiosidade, só gera mais discussão a respeito do assunto e não ajuda muito o Jair Bolsonaro, não. O que eu estava apontando, né, para o pessoal aqui da redação mais cedo é que é uma alegação muito parecida com aquela que a defesa do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, usou a alegação quando foi encontrado numa operação de busca e apreensão da PF, com autorização judicial, claro, uma minuta considerada golpista. E aí se alegou que o ministro recebe material de muita gente, naquele momento tinha muita gente com muitas ideias diferentes, ele pegou aquele papel, por isso que estava na casa dele, etc. Só que é um papel, evidentemente, com um conteúdo bastante grave, né, que é uma proposta ali de reversão do resultado eleitoral, etc. Uma proposta de asilo também é um conteúdo grave, que foi parar ali no celular do Jair Bolsonaro. Então, é preciso apurar direitinho para ver como aconteceu e aí a autoridade, vamos ver o que a PGR aponta a respeito desse episódio, qual é o grau de gravidade mesmo que ela vai dar, qual é o peso do Teixeira. Pois é, no direito você tem a ideia de que os planos, os desejos não são crimes, né? Não são puníveis. Então, faz sentido para os advogados alegar, olha, ele tinha ali uma minuta, então no caso do Anderson Torres, uma minuta de dar um estado de sítio, né, um estado de emergência, alguma coisa assim, mas isso estava guardado lá e ele nem usou. E aí faz sentido também a defesa do Bolsonaro dizer, agora, ele tinha ali uma minuta exploratória perguntando se podia pedir um asilo político na Argentina, mas
ele não mandou para ninguém. Então, tudo bem, fica só no plano da cogitação, e aí nada de fato aconteceu. Você não tem um ato executório, né? O começo realmente do que poderia ser um crime. Agora, quando o Valdemar Costa Neto diz que mandaram para o Milei, não sabe quem, Pro Bolsonaro. mandaram para o Bolsonaro. Para o Então, Bolsonaro. então ainda continua no plano da cogitação, né? Quer dizer, seria mais grave se o Bolsonaro realmente tivesse feito alguma ponte ali com o Milei, né? Acessasse o Milei, que o texto da minuta diz se eles teriam, se a Argentina teria interesse em receber o Bolsonaro. Aí já seria um indício de que realmente ele estava tentando... Só sobre esse ponto, só para lembrar uma informação, que no relatório da Polícia Federal, ao citar que foi encontrado esse documento, que obviamente é um documento relevante, é um pedido de asilo, e a gente está falando do âmbito de medidas cautelares, qualquer indício, eventualmente, poderia justificar uma medida cautelar. E aí a Polícia Federal mostra, mas assim, sem estabelecer uma conexão tão provada de que algo tenha acontecido, mas apenas mostra que na mesma época o Bolsonaro tinha solicitado uma autorização ao Alexandre de Moraes para ir à Argentina, e aí teve algum evento lá, não me lembro se foi a posse do Milei, acho que foi a posse, né, do Javier Milei, presidente da Argentina, e portanto o Bolsonaro tendo aquele documento e tendo pedido para ir viajar à Argentina, quer dizer, poderia haver um plano para que nessa viagem ele já conseguisse o asilo ou que ele pedisse, etc. Mas, repito, não tem ali elementos concretos de que o pedido foi feito, de que tem uma gravação, um vídeo daquilo sendo executado na prática. Mas você tem elementos. E para medida cautelar, aí tem essa questão, né? Tem uma margem aí que pode simplesmente o indício servir para justificar. Então, por isso que eu falei, vamos ver qual é o peso que a PGR vai dar. O indício ajuda agora o Moraes a justificar as medidas cautelares que ele já tomou lá atrás, primeiro de dar a tornozeleira e depois de pedir a prisão domiciliar. Agora, a situação atual é que o Bolsonaro já está em prisão domiciliar. Exato, ele já não pode... Ele já está sem celular, ele não tem redes sociais. O que esses pedidos que estão sendo feitos agora, a PGR, tem a ver com o que saiu no relatório final da Polícia Federal, naquele caso de coação do curso do processo e tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro. No final do relatório da Polícia Federal, já está dizendo ali que ele criou aquelas listas de transmissão, que ele ficava falando com o Silas Malafaia, com o Mário Fernandes, então, que ele entrou em contato com outras pessoas, o que ele já estaria proibido. Agora, o fato é que agora, né, faria sentido o Moraes dar um passo além e transformar, como que é o Lindbergh Farias, uma prisão domiciliar em uma prisão preventiva? Na prática, isso não mudaria nada, a menos que esteja pensando em realmente colocar o Bolsonaro em regime fechado, né? Num cárcere mesmo, numa prisão. Mas se não é essa a intenção, parece que o Moraes continua enfrentando e continua querendo dar um passo além. Mas assim, tudo o que você falou era onde eu queria chegar e está coberto de razão. Só levantando um outro ponto, é que muitas vezes no debate público, eu já tinha comentado isso num outro episódio, o despacho padrão, quer dizer, aquilo que é protocolar, às vezes é interpretado como uma grande intenção oculta. Então a gente tem que pesar o que está sendo feito simplesmente porque, olha, veio um relatório da Polícia Federal à tona, então o juiz tem que pedir o parecer da PGR, tem que pedir isso, ok, mas a gente tem que esperar a decisão final. O que houve foi o encontro desse documento no celular do Bolsonaro de pedido de asilo, e aí tem uma decisão do Moraes de dar tantas horas para explicação. Isso me parece correto. Quer dizer, você tem um investigado, você encontra um elemento ali que pode fazer com que pareça que ele queria escapar, então você tem que demandar um prazo para ele se justificar. E ele vai ter o direito às suas alegações. Aí a PGR vai ver o que entende e aí o juiz vai decidir. Você disse, é um ritual, né? Um ritual, é o rito normal. O que eu estou dizendo assim, é que o
o elemento que foi encontrado, ele justifica esse rito. Agora, se ele justifica uma decisão gravosa por parte do Moraes, aí era o ponto justamente que eu queria chegar. E eu tô alinhado com você no sentido de que me parece, até do ponto de vista do raciocínio político dos ministros do STF, e é sempre curioso falar isso, porque eles não deveriam raciocinar assim, não é o momento de você agravar mais a medida cautelar contra o Jair Bolsonaro, porque já está preso, já está suficientemente mitigado qualquer risco. E se ele for para prisão preventiva na cadeia, é um desgaste, vamos dizer assim, é uma conturbação que é desnecessária, porque estamos às vésperas do julgamento. Então o julgamento começa daqui a menos de 10 dias. Ele começa no dia 2 de setembro. A tendência é que ele seja encerrado em setembro. Hoje se ventilou até na imprensa a hipótese de conseguir haver um recurso para o plenário, mas a jurisprudência do STF é muito restritiva em relação a essa hipótese, se houver divergência na turma. Mas aí tem casos que exigia 2 divergências, a princípio só o Luiz Fux divergiria, mas enfim, tem uma hipótese disso se estender e acabar chegando ao plenário, mas pode ser que seja encerrado já em setembro, na primeira turma do STF, com uma eventual condenação do Jair Bolsonaro, quando então ele teria que ir para a prisão. Aí vai ter que ser necessário, se ele for condenado, uma decisão de se ele vai para a cadeia mesmo, ou se ele vai continuar em prisão domiciliar, mas dessa vez definitiva. Então, assim, tem vários elementos legítimos aí para debate nessa história, mas como o Duda bem apontou, o efeito prático não tem muita mudança, Ricardo. Ele já está preso, né? E já está aí prestes a sofrer um julgamento em que a tendência é de condenação. Então, vamos lá, Felipe. Numa investigação penal e mesmo durante um processo, uma ação criminal, você tem uma série de nuances que são observadas pelos chamados operadores de direito, por quem investiga, por quem oferece a denúncia e por quem julga. Você tem, ao proferir essas sentenças, né, ao final dos processos, você tem as chamadas atenuantes, agravantes, isso tudo vai sendo levado em conta a partir de toda a história, de todo o início, que é quando começa através de uma investigação. Dentre sempre no âmbito da investigação, você tem as provas, que são provas materiais, você tem provas testemunhais, e você tem também as chamadas provas indiciárias, são os indícios do que aconteceu efetivamente. No caso, nesse caso do ex-presidente Bolsonaro, você mesmo já citou, você teve aquele caso em que foi encontrada uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres, que foi ministro dele. A gente teve também uma dessas minutas golpistas que foi encontrada no gabinete dele, lá no PL, no Partido Liberal. E ele, à época, ele dizia também que, olha, isso foi um papel que estava lá, ele nem sabia da existência desse papel. Você tem agora essa possibilidade desse pedido de asilo, em que o Valdemar está dizendo, olha, enviaram para ele, né? Não é um documento que ele pretendia usar, e ele, de fato, não utilizou. A gente teve também aquele episódio envolvendo o general Mário Fernandes, que imprimiu 3 vias de uma minuta golpista também, e que disse tratar-se apenas de pensamentos digitalizados. Quando você tem isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, são provas indiciárias, isso acaba formando indícios de que alguma coisa estava por ocorrer. Só um detalhe, Ricardo, só um detalhe rápido que você falou, minuta golpista, no caso do Mário Fernandes era até pior, né? Era o plano de assassinato, neutralização, envenenamento, todas essas coisas que estavam lá no plano punhal verde e amarelo. E durante muito tempo os bolsonaristas consideraram uma narrativa, uma ficção da Polícia Federal, mas foi confessado em depoimento pelo Mário Fernandes que ele imprimiu no Palácio do Planalto. Claro que tem um teor golpista também, porque um dos alvos seria o presidente eleito, o Lula, mas também Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Só estou lembrando o que era especificamente, que era até pior, né? Era até pior, tem toda a razão, e muito bem lembrado. No caso específico dessa possibilidade de fuga, a gente teve eventos anteriores. O presidente Bolsonaro, quando o passaporte dele foi apreendido, ele ficou uma semana, um fim de semana na Embaixada da Hungria. Ele mesmo, em entrevistas, declarou que poderia sim pedir asilo político, ou seja, você tem vários indícios.
Só que, como vocês já lembraram, hoje ele está em casa, ele está efetivamente, né, objetivamente preso domiciliarmente, está com tornozeleira, está sendo hipervigiado. Então, eu realmente também não vejo muito sentido em você decretar uma prisão efetiva agora, não mais domiciliar, por conta de um risco, de um suposto risco de fuga, porque isso é praticamente impossível que aconteça. Agora, sobre a questão de outras medidas cautelares, né, da imposição dessas medidas cautelares mais gravosas que anteriormente foram proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, essas mensagens e diálogos que vieram à tona semana passada, mensagens trocadas entre o presidente Bolsonaro e o Silas Malafaia, entre o presidente Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, mostraram de forma cabal, Felipe, que ele continuou, de alguma forma, descumprindo as cautelares, trocando mensagens, inclusive até mesmo com o Silas Malafaia, mensagens no sentido de que ele deveria retransmitir em grupos de WhatsApp aquilo que o Silas Malafaia determinava, aconselhava. Ou seja, neste caso, né, não tem como tapar os olhos e não concordar com a gravosidade das medidas que foram impostas anteriormente. O que não significa que daqui para frente, daqui em diante, tenham que se agravar mais ainda essas medidas. Tem uma outra polêmica em relação a isso, Ricardo, que a defesa coloca que o WhatsApp não é rede social, para tentar ali afastar algumas hipóteses de descumprimento que estariam colocadas pelo Moraes e tentar minimizar aquilo que a Polícia Federal apontou. Mas fato é que há toda uma articulação mapeada ali das conversas de WhatsApp que foram obtidas pela apreensão do celular do Jair Bolsonaro numa operação de busca e apreensão sob autorização judicial. Como eu falei aqui na semana passada, as pessoas podem ter a contestação sobre determinada decisão judicial, mas é assim que foi apreendido. E se a Polícia Federal entende que há elementos ali que configuram crime ou que reforçam hipóteses criminais que já estão em jogo naquele processo, a Polícia Federal faz um relatório, ela usa aqueles elementos apreendidos com autorização judicial e ela pede o indiciamento, se for o caso. E aqueles elementos que originalmente são privados, eles passam a ter uma importância no momento de você expor quais são as provas que embasam esse indiciamento. E como eu disse também na semana passada, sempre há uma margem para discussão. Mas precisava ter divulgado isso, precisava ter divulgado aquilo, etc. Ora, tem muita coisa ali que é divulgada para mostrar o contexto do elemento mais grave. Mas, repito, sempre há uma margem. Há pessoas que vão dizer, isso aqui não precisava. Há pessoas que vão dizer, isso aqui precisava sim. Mas fato é que Jair Bolsonaro tinha um monte de outras conversas íntimas naquele celular que não vieram à tona. Vieram à tona as conversas com Eduardo e com Malafaia e que tinham elementos, sim, que tinham a ver com aquelas hipóteses. As hipóteses de coação no curso do processo que já tinham sido aventadas. As pessoas podem discordar de que aqueles elementos configuram isso, mas que da maneira como estava posto, você tem elos possíveis, isso existe e apareceu no relatório da PF. Ricardo Kertzmann queria fazer um complemento sobre essa questão do WhatsApp. Eu até peguei aqui a declaração exata da defesa do Jair Bolsonaro. É o seguinte: é necessário registrar de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar. Fecho aspas. Então, a defesa dá uma alegação ali sobre o meio utilizado, já que a Polícia Federal se debruçou sobre as mensagens. Mas tem a questão do teor, né? Do que o Jair Bolsonaro estava fazendo, que as mensagens mostram, o que vai além do meio. Diga, Ricardo. É que, nesse momento, Felipe, acaba também havendo confusão, né? Se o WhatsApp é um aplicativo de mensagens ou ele é uma rede social. Quando eu utilizo o WhatsApp para enviar para você uma mensagem, você me retribui, me responde essa mensagem, fica muito clara a função dele de um aplicativo de mensagens. Mas quando você tem uma lista de transmissão, quando você participa de grupos, quando você assina canais, né, de veículos de informação, por exemplo, de clubes de futebol, não importa, você acaba tendo, sim, o WhatsApp como uma rede social, como uma plataforma de integração de diversas pessoas que, no limite, que é conhecida como rede social. Eu só fazendo essa questão, porque quando faz questão de
de colocar isso, porque quando o Silas Malafaia envia uma mensagem para o Bolsonaro e fala para ele o seguinte, olha, divulga, né, nas redes, né, divulga na sua lista de transmissão, nos seus grupos, nesse momento, né, me parece, inclusive, se eu não me engano, ele até determina qual o horário, o melhor horário de fazer isso. Nesse momento, a meu ver, sob minha ótica, não é mais um aplicativo de mensagem de uma pessoa para outra, mas sim uma comunidade, uma rede social. Diga, Duda. Acho que tem aí um problema que tá na origem dessa discussão toda, que é aquela história que não tem nenhum embasamento legal essa proibição de redes sociais como medida cautelar. Isso aí é uma coisa que o STF começou a fazer por conta própria, e aí tem todas as questões que vieram a partir daí, né? Então, se pode rede social... Estamos falando só da conta do Bolsonaro ou de contas de outras pessoas que podem repercutir alguma coisa que o Bolsonaro fez, né? Aí vem outra decisão do Moraes dizendo que conteúdos publicados em contas de terceiros podem entrar nessa. E aí agora talvez tenha uma outra que é dizendo assim, olha, aplicativos de mensagens como o WhatsApp também são incluídos entre as redes sociais que são proibidas em medidas cautelares, né? Quer dizer, é sempre mais um puxadinho seguido de puxadinho. Pois é, a gente mostrou muitas vezes isso aqui no programa, que não tem uma previsão ali para proibição de uso de redes sociais, você tem a proibição de acesso e frequência a determinados locais. É um texto antes dessa era de uso muito forte das redes sociais, então você tem uma adaptação feita pelo próprio Poder Judiciário com a criação de uma jurisprudência, mas não é com base na letra expressa da lei aprovada no Congresso Nacional. Então isso vai criando uma série de problemas, como eu falei aqui, se tem toda uma posição no Supremo Tribunal Federal para evitar de todas as formas a prisão preventiva que eles atacavam na época da Lava Jato, mas que impuseram nessa história aí do 8-1 em alguns casos. Então se criou uma solução intermediária que gerou uma série de outros problemas, porque aí entrou nesse debate sobre censura e liberdade de expressão. Então foi basicamente isso que aconteceu aí na história recente. E também nessa segunda-feira o Valdemar Costa Neto comparou Jair Bolsonaro a Che Guevara. O dono do PL afirmou o seguinte durante o evento. Vamos colocar na tela, produção? Tá aí, aspas. É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas, processos na justiça, estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma como o de Bolsonaro, e ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele para fora de Cuba, não sossegou, porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal. Fecho aspas. Valdemar, quando abre a boca, ele causa uma confusão danada. Depois da repercussão da fala, ele tentou se explicar nas redes sociais. Abro aspas. Que fique claro, nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo. Estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo. Fecho aspas. Ricardo Kertzmann, o que você achou aí de mais uma confusão causada pelo Valdemar? Que quando vai fazer uma analogia, ele se mete em novas enrascadas. É interessante que é bem conhecida uma entrevista que o Bolsonaro deu ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, em 1999, em que ele fazia elogios ao Hugo Chávez, que era também um ditador fascínora que deu origem, né, ao Nicolás Maduro, que está aí até hoje aterrorizando a Venezuela. À época, o Bolsonaro se referia ao Hugo Chávez como um líder ímpar, que admirava muito, que esperava ir até a Venezuela e conhecê-lo pessoalmente e que desejava que a filosofia do Hugo Chávez chegasse aqui no Brasil. Eu fico imaginando, né, se de fato era isso que ele queria, porque hoje o que os bolsonaristas mais usam retoricamente
dizer que o Brasil vai se transformar na Venezuela. E aí me vem o Valdemar e vai e faz essa comparação e vai e faz essa equivalência do Bolsonaro com o Che Guevara, que foi outro ditador sanguinário, sim, de extrema esquerda, mas que, como a gente costuma dizer, Felipe, esses extremistas, populistas, autoritários, eles não guardam muita identidade com filosofias ou com linhas ideológicas à esquerda ou à direita. Quando é um tirano, quando é um autoritário, ele não está nem aí para essas questões todas e ele exerce nessa sua vilania das formas mais bárbaras, mas não deixa de ser curioso, né? Ter essa comparação novamente envolvendo o Bolsonaro com um líder de esquerda. Aliás, deixa eu pegar as aspas aqui dessa entrevista que você citou para o Jair Bolsonaro, 1999. Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Fecho aspas. Pois é, para quem chegou agora no debate público, tem muita coisa que aconteceu antes. Diga, Duda Teixeira. A comparação, enfim, lamento informar aí ao Valdemar Costa Neto, mas Jair Bolsonaro não vai virar um mártir. As circunstâncias em que o Che Guevara virou um mártir são muito diferentes do Jair Bolsonaro, porque quando Che Guevara morre na Bolívia, ele ainda está jovem, ainda está bonito e ainda está com uma ideia ali de sacrifício pessoal, de sujeito que está lutando por um mundo melhor. É claro que já haviam histórias da destruição que ele estava causando como ministro acho que da economia de Cuba, tanto que foi por isso, né? Foi o desastre dele na economia que fez o Fidel mandar ele para fora da ilha. Mas assim, as consequências negativas das decisões do Che Guevara ainda não eram muito conhecidas, não tinham ainda rodado o mundo inteiro. O Che, quando ele é pego na Bolívia, ele está ali com 2 Rolex com ele e ele dá demonstrações de covardia, né? Ele não é um cara que é coragem até o final. As últimas frases dele ali são: olha, não atirem, eu valho mais vivo do que morto. Então, já meio que implorando ali para que não fosse morto. E aí, enfim, morre jovem e ainda não se tem muito do conhecimento da destruição que ele causou. É diferente a história do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro se conhece muito bem toda a catástrofe, né? Tudo que ele causou, essas tentativas que ele fez de conversar lá com os militares, de cogitar, pedir um estado de sítio, um estado de emergência, fazer pressão para os militares aceitarem alguma aventura nesse tipo. Tudo isso já está muito conhecido, né? O lado liberal dele hoje também é muito contestado, nem todas as políticas dele, ele tentou interferir na Petrobras, então, enfim, é um cara que acabou colhendo muito do que ele plantou. O que não aconteceu com o Che Guevara. O Che Guevara plantou um monte de erva daninha, também foi na África, né, e se meteu em umas guerras totalmente desnecessárias do lado errado na África, mas não colheu nada do que ele plantou. Agora, o Jair Bolsonaro já colheu muito bem. Aliás, recomendo o filme Anatomia de um Mito, vocês podem encontrar inclusive no YouTube, sobre a história do Che Guevara, inclusive contada pelos que conviveram com ele. Vários dos seus companheiros de revolução narrando a brutalidade dessa figura que foi mistificada aí pela esquerda e acabou virando camiseta, né, para usar aí a figura, o objeto, o produto, né, que o Valdemar disse que vai ser usado daqui a muitos anos em relação a Jair Bolsonaro. Era um sujeito que mandava matar, que assinava quase que sem olhar uma lista com as pessoas que iriam para o paredão ser fuziladas, que não atendia a apelo, inclusive de mães que estavam desesperadas com a iminente morte de seus filhos, que estavam na fila do paredão. Então você tem os relatos das pessoas que testemunharam quem Che Guevara, o real, aquele que viveu, aquele que é o personagem da história, e não essa figura aí que lutou pela justiça social e tal, que ainda permanece em diversos discursos de esquerda.
Muito bem. Quer complementar, Duda? Teve menor de idade que pichou frase contra Che Guevara no muro e foi mandado pro paredão e assassinado.